Nós resolvemos usar um amplificador operacional para fazer algumas coisas, como, por exemplo, fazer a retroalimentação de sistemas. Tá? Retroalimentação, seja de sistemas ou então em um circuito em que eu preciso, por exemplo, eu tenho um circuito em que dois braços, dois ramos do meu circuito diferentes ou dois pontos diferentes, eu quero fazer com que um lugar siga a tensão do outro lugar. Para seguir a tensão, eu posso usar, por exemplo, um amplificador operacional aqui para seguir a tensão com uma dada retroalimentação negativa, tá bom? Ou então em um circuito em que eu tenho um sistema que quero fazer a retroalimentação para deixar ele estável ou deixar o comportamento dele mais funcional para o que eu quero. Vou fazer uma retroalimentação de sistemas, tá? Um outro motivo para usar um amplificador operacional é para sensor. Eu posso fazer um sensor com ele. O jeito o mais óbvio talvez seria um sensor de tensão ou um sensor até de corrente. Depende de como ele é usado, tá? E eu posso fazer também sensor de sinais tênues, tá bom? Eu posso fazer um sensor aqui de sinais tênues. Sinais tênues vindo, por exemplo, de um sensor de um carro. Então eu tenho sinais tênues aqui de um sensor de um carro, por exemplo. Se eu tenho um carro, eu tenho diversos sensores que eu preciso aplicar no meu carro. E eu posso fazer um amplificador operacional para um sensor de qualquer tipo de dispositivo, tá bom? Uma outra coisa que um amplificador operacional pode servir para seria de um isolador. Eu posso fazer um buffer com ele. Eu posso isolar com ele. Por exemplo, eu tenho uma função de transferência, um certo circuito, que desempenha uma função de transferência G1, por exemplo, tá? E essa G1 eu quero ligar, por exemplo, em um outro sistema G2. Eu tenho um circuito, G1 pode ser um circuito. Eu tenho um circuito, é um circuito 1 e o circuito 2, por exemplo, eu quero conectar um no outro. Eu posso usar um amplificador operacional, depende aqui da configuração do que você quer. Você pode fazer uma configuração da maneira que você queira, mas eu posso ligar um circuito e o outro sem carregar o primeiro circuito e sem carregar a entrada do segundo, porque eu tenho uma alta impedância de entrada e eu tenho uma baixa impedância de saída RO, ou seja, ele atua como um voltímetro aqui, ele atua como voltímetro e para cá ele atua como uma fonte de tensão, tá? Aqui é um voltímetro na verdade, tá bom? Posso usar para isso o meu amplificador operacional, existem outras oportunidades de se usar esse excelente circuito. O primeiro circuito que nós vimos aqui para desenvolver um amplificador operacional foi o amplificador de diferenças ou o amplificador diferencial, tá? Nós usamos aqui então bipolares e fizemos o nosso amplificador diferencial com os transistores, né? Transistor é transistor. E como carga nós não usamos uma resistência, como outrora nós usamos aqui um espelho de corrente, porque eu preciso de somente eu tenho duas entradas e uma saída. Como eu tenho uma saída, eu vou tirar de um ramo só, por exemplo, aqui na direita. Então eu tenho como carga o meu espelho de corrente, ok? Tem aqui ele como carga. Tendo ele como carga, ele não vai ser do tipo N, ele tem que ser do tipo P para fornecer uma corrente daqui para baixo. Então ele é do tipo P e eu tenho uma fonte de corrente como carga. Eu posso fazer tudo em cascata, por exemplo. Eu posso colocar aqui minha fonte de corrente, tá? Para fornecer corrente. Então, para puxar corrente de cima para baixo, então ela é do tipo N, tá? Ela é do tipo N. O que nós fizemos? Nós cascateamos, na verdade, aqui os amplificadores. Nós podemos cascateá-los aqui agora. Nós cascateamos os amplificadores para obter um alto ganho. Nós fizemos em cascata. Então, nós conseguimos aqui como uma cascata. Nós utilizamos aqui o amplificador diferencial em cascata com outro amplificador para aumentar a resistência de saída, tá? Só para isso, para o aumento de resistência de saída. Então eu aumento a resistência de saída, eu posso colocar um amplificador desse lado, tá? Ou do outro lado, posso desenhá-lo da maneira que eu preferir. Eu vou desenhar desse lado de cá. E eu vou colocar a minha fonte de corrente também em cascata, em que eu aumento a fidelidade da fonte de corrente. Ela também aumenta a minha resistência de saída vista por aqui, tá bom? Então eu coloco minha fonte de corrente em cascata também, eu vou cascatear minha fonte de corrente, ok? Eu vou trazer para cá o meu terminal da base e eu vou completar aqui a minha cascata. Essa é a minha fonte de corrente e ela é do tipo P,
Tá? Aqui o meu amplificador diferencial é do tipo N e o que eu faço? Eu não deixo esse nó flutuante, eu vou ligar meu nó de menor impedância do lado que eu não vou tirar a tensão, a corrente. Eu vou ligar no terminal de menor impedância e aqui eu vou colocar uma polarização, que é a tensão na base desse transistor e desse transistor. É uma tensão de polarização, ok? Nós podemos discuti-la. Então aqui eu vou deixar o meu amplificador. Então aqui eu tenho, por exemplo, a minha fonte de corrente. Essa fonte de corrente vai ser, por exemplo, espelhar a corrente em uma dada resistência R e a tensão aqui de VCC a menos VCC, por exemplo. Tá bom? É legal nós pensarmos em como vai funcionar o nosso amplificador operacional em termos da excursão da minha tensão de saída, qual vai ser a tensão de alimentação mínima que vai suportar aqui ter as quedas de tensões em todos os transistores, ou seja, eu tenho uma tensão mínima de alimentação, mas antes disso, vamos analisar como ficaria o meu amplificador com MOSFET. Bom, com o MOSFET ele ficaria diferente, distinto, né? Vamos analisar como ficaria o amplificador operacional dado com MOSFETs. Então, se eu utilizo MOSFETs, eu vou sanar algumas pormenores, algumas dúvidas das nossas especificações, mas outras podem piorar. Então, vamos analisar qual é a diferença em fazer um amplificador com bipolar ou com MOSFET, tá bom? Bom, com o MOSFET, como ele vai se dar? Vamos colocar aqui, por exemplo, do mesmo modo, nós vamos colocar aqui, vamos começar com o circuito não em cascata, né? Vamos fazer com o MOSFET. Com o MOSFET, como vai se parecer? Se eu usar o MOSFET aqui para fazer um amplificador diferencial, ele vai se parecer do mesmo jeito. Então, do mesmo modo, eu posso fazer um amplificador diferencial com MOSFETs. Eu vou fazer aqui não uma resistência RD, mas eu vou colocar aqui também uma fonte de corrente, ok? Porque eu vou tirar somente em um lado, eu vou tirar em um ramo só a minha tensão de saída. E eu vou fazer aqui a minha fonte de corrente com MOSFETs. Bom, esse é o meu amplificador operacional até agora. Aqui eu vou ter uma fonte de corrente também, tá? Aqui eu vou ter uma fonte de corrente também. De algum modo ela vai para referência ou para tensão menos VCC ou menos VSS, aqui no caso na verdade. E vai ter um amplificador aqui como fonte de corrente. Tá, ok? Esse circuito possui algo de importante, de mais fundamental. Se vocês lembrarem das nossas especificações, se nós colocássemos as nossas especificações aqui, nós lembramos que o nosso ganho de tensão ele é da ordem de 1 milhão, nós vamos chegar lá, e nós queremos uma certa resistência de entrada. Porém, a resistência de entrada diferencial para o amplificador em que eu tenho um MOS na entrada, o meu MOS ele vai puxar uma corrente de base nula, tá? Então a corrente de base aqui, ela é aproximadamente nula. A corrente IG, ela tende a zero. Se ela tende a zero, a minha resistência de entrada é infinita. A resistência de entrada é altíssima para os amplificadores operacionais baseados em MOS na entrada. Uma resistência de entrada infinita é muito bom, porque a nossa resistência de entrada ela é relativamente mais baixa aqui para o MOS. A nossa resistência de entrada era cerca de 2 RP. RP é um valor médio. Então, se uma resistência de entrada aqui é infinita, é um ganho muito grande para fazer a entrada aqui com o MOS. Porém, lembrando, nós temos que lembrar também da transcondutância. Bom, vamos analisar qual que é o ganho desse circuito. Vamos calcular aqui o ganho desse circuito e ver como ele se comporta. Bom, o ganho ele depende, eu vou tirar aqui da saída, ele depende da corrente que eu tenho passando na saída, vezes a resistência que a saída encontra, vai ser VO dividido por VI é o ganho. Então eu vou analisar aqui qual é o ganho desse estágio, analisando qual que é o ganho do amplificador operacional aqui feito com MOS em vez de bipolar. Então eu vou ter aqui o meu ganho. Primeiro, esse transistor aqui, a tensão 0 volts, AC, então é uma corrente, tendo uma tensão aqui V e D sobre 2 de entrada, o que vai acontecer? Se eu tenho aqui uma tensão, vamos fazer em azul, eu tenho uma tensão aqui de entrada mais V e D, tensão diferencial sobre 2, vai fazer gerar uma corrente aqui
mais Gm desse transistor vezes VID sobre 2, ok? Gm desse transistor aqui, Q1, por exemplo, transistor Q1 vezes VID sobre 2. Então, eu vou ter Gm vezes VID sobre 2 e a fonte de corrente vai espelhar no terminal de mais alta impedância, tá? Vai espelhar do terminal de mais baixa impedância para o terminal de mais alta impedância. Então, eu vou cair com essa corrente Gm vezes mais VID sobre 2 aqui. Então, aqui eu vou ter uma corrente mais Gm VID sobre 2, ok? Aqui, se eu tenho uma tensão menos VID sobre 2, eu vou ter aqui, então, uma corrente que sobe mais Gm VID sobre 2, como nós vimos antes. A resistência de entrada, a resistência de saída, aliás, a resistência de saída vista por aqui é o ROzinho desse transistor, e a resistência de saída vista daqui para baixo vai dar o RO aqui desse transistor também, tá? Então, a minha resistência de saída aqui, RO, vai ser o paralelo de RO1 com o paralelo de RO2, se eu encontrar aqui para baixo uma resistência RO2, tá? Eu já vou colocar aqui ROzinho, eu vou colocar aqui na verdade, aqui é o RO1. Eu vou colocar aqui, então, a resistência de saída, ela vai ficar RO igual a RO de um transistor MOS, que pode mudar aqui, do tipo P, em paralelo com um ROzinho N, do transistor do tipo N. O meu ganho de tensão aqui, meu ganho de tensão diferencial, AVD, no caso, eu posso colocar D ou não, meu ganho de tensão diferencial vai ser negativo porque eu puxo a corrente para fora do nó que eu quero calcular a tensão, e o ganho de tensão vai ser a saída sobre a VO sobre VI. O meu VO aqui, o meu VO é a soma dessas duas correntes, que vai ser Gm vezes VID, não tem sobre 2 porque é duas correntes, que multiplica a resistência RO de saída, ou seja, o paralelo de ROP com RON. O que acontece aqui é que eu divido por VID para encontrar o ganho, eu vou dividir por VID aqui, e eu vou cortar a minha tensão VID, tá bom? Então, o ganho de tensão, como ele vai ficar? Eu vou ter aqui um ganho AV de aproximadamente, vamos fazer aqui a colinha para o MOS. Para o MOS, eu tenho um Gm bem mais baixo, tá? Um Gm bom aí para o MOS seria em torno, um Gm considerável, seria em torno de 2 milisiemens, tá? Vamos fazer o ROP e o RON do mesmo modo que para o bipolar. Vamos colocar o mesmo valor aqui para nós termos um certo primeiro cálculo. Então, o meu ROP é em torno de 50 kΩ e o meu RON é em torno de 100 kΩ. Vamos fazer esse cálculo e chegar aqui no meu ganho de saída. Então, eu tendo aqui um Gm como esse e um RO de 100 e de 50 kΩ, como vai ficar meu ganho? Meu ganho vai ficar cerca de menos 2 milisiemens, que multiplica 100, que multiplica aqui 50K em paralelo com 100K. Vai me dar aqui 33K, é um pouco menos do que a menor valor, 33 kΩ, multiplicado por mili. Esse mili, ele vai cortar aqui. O mili eu corto com K e eu vou ter um ganho aqui de aproximadamente AV 66 volt por volt. Então, esse é o ganho de tensão para esse circuito. Com o MOS, nós vemos que o ganho ele é bem menor do que o bipolar, por conta de uma transcondutância mais baixa. Nós vamos ter que trabalhar mais a topologicamente, para aumentar esse ganho de tensão AV. Tá? Aumentando esse ganho de tensão, nós vamos fazer um amplificador que ele é mais... ele tem uma alta precisão, e ele é melhor para retroalimentação de sistemas rápidos, por exemplo, tá? E tem e ele vai ter um alto ganho de malha aberta, AOL. Vamos melhorar o ganho aqui de tensão desse circuito, e antes nós vamos colocar aqui em algum lugar, lembrando que o R, a resistência de
entrada ela é bem maior para o MOS do que a resistência de entrada quando eu tenho o bipolar, tá? Nós podemos lembrar disso aqui também, tá bom? Vamos melhorar esse circuito e ver que ganho nós conseguimos chegar se nós cascatearmos aqui a minha fonte de corrente e o meu amplificador diferencial. Se eu usar aqui para o meu transistor do tipo com MOS, se eu cascatear aqui a minha fonte, o meu amplificador diferencial e a minha fonte de corrente, como vai ficar? Vou cascatear aqui o meu amplificador diferencial. Tá? Eu vou colocar aqui os dois do mesmo lado para nós nos acostumarmos com essa anotação também. E a minha carga, a minha fonte de corrente como carga vai ser dupla. Então, outrora eu tinha uma fonte de corrente mais simples, tá? Mais simplificada. Agora eu vou fazer ela dupla, tá? Ok? Vou fazer uma fonte de corrente dupla e ver qual que é a impedância de saída que nós conseguimos aumentar com uma fonte de corrente dupla como essa. Então aqui eu tenho uma fonte de corrente, tá? Uma impedância de uma fonte de corrente, e eu preciso fornecer uma tensão para não ficar um terminal flutuante no meio do CI. Eu vou fornecer uma conexão elétrica para que aqui não tenha uma tensão e essa tensão dependa do circuito, não fique flutuante para adquirir um valor. Então nós temos o nosso amplificador diferencial e nós temos, isso tudo funciona, mas o que não funciona ainda é esses transistores aqui, que eu não coloquei o gate deles. E eu precisaria aqui de uma fonte de corrente. Para eu agir como uma fonte de corrente, eu posso ter um espelho de corrente que espelha a corrente em uma certa resistência de uma maneira mais simples, né? Aqui eu preciso de uma tensão de polarização. Eu tenho uma tensão de polarização aqui, Vpol. Então aqui eu vou ter, por exemplo, uma fonte de corrente. Tá? Eu vou desenhar aqui uma fonte de corrente. Nós não vamos pensar nisso agora. Aqui, se eu quero entrar com sinais negativos aqui no meu amplificador diferencial, isso é um amplificador da diferença, eu posso entrar com uma tensão V menor que zero e eu ainda quero fazer com que ele funcione, então aqui pode ser menos VCC. Tá? Aqui eu vou ter um mais VCC. Tá? Posso não colocar isso aqui agora. E vamos calcular qual é o ganho agora desse circuito e as suas implicações. A minha saída ela é tomada aqui. Daqui eu vou tirar o meu VO. Se eu tiro o VO dali, vamos dar uma olhada. A minha tensão de entrada é mais VID sobre 2, assim como antes. Aqui a minha tensão de entrada é menos VID sobre 2. Então eu vou fazer com que surja aqui uma corrente GM que multiplica mais VID sobre 2, ok? Está difícil de ler. VID sobre 2, e aqui eu vou ter uma corrente para baixo, de GM, inclusive, que multiplica menos VID sobre 2, ok? Vou ter essa corrente aqui, tá? Então essa corrente é o sinal negativo para baixo e para cima vai ser um sinal positivo. Então vai ser mais GMVID sobre 2 se ela estiver para cima, tá? Eu não coloquei aqui, mas essa fonte de corrente ela é do tipo P para fornecer corrente para baixo. Então ela é do tipo P, então os transistores são do tipo P, tá bom? Todos os transistores que formam a fonte. Aqui eles são transistores do tipo N, tá? Eu tenho que enxergar um coletor daqui para ter uma baixa resistência, uma alta resistência daqui para baixo no meu terminal de saída. Eu quero encontrar essa alta resistência ali. Eu vou calcular aqui, então, essa fonte de corrente vai replicar a corrente que eu tenho no meu terminal de baixa impedância no meu terminal de alta impedância. Então eu vou sair aqui com uma corrente mais GM VID sobre 2. Com mais GM, eu vou ter uma corrente final de GM vezes VID, não sobre 2. Então, vou ter uma corrente total aqui de GM vezes VID. Tá? Uma corrente total aqui de GM vezes VID. Tá? Eu vou colocar aqui, então, as resistências, como ficam as impedâncias vistas aqui do meu circuito. Eu vou ter uma impedância vista daqui para cima e uma impedância vista daqui para baixo, que vai ser usado para calcular a impedância total ROzinho, que é RO1 em paralelo com RO2. Ok?
Eu vou ter aqui então a impedância do meu circuito, como que ela vai ser? Ela vai ser o seguinte, o paralelo do que eu vejo para cima com o que eu vejo para baixo, e qual que é o que eu vejo para baixo? Eu tenho a impedância desse transistor e esse transistor que está no caminho visto de um coletor. Então a impedância vista daqui para baixo vai ser ganho total intrínseco desse transistor vezes a resistência vista daqui para baixo. Ganho total intrínseco desse transistor vezes a resistência vista dele para cima. Tá? Então esse é o cálculo com o MOS. Então com o MOS eu posso dizer que a resistência vista daqui vai ser GM do transistor Q1, considerando esse transistor aqui como o transistor Q1, eu vou colocar aqui transistor Q1, transistor, esse seria o Q2, esse aqui então seria o Q3, esse seria o Q4, esse então seria o Q5, esse seria o transistor Q5, e esse transistor seria o Q6 seria aqui, e esse transistor seria o Q7. Então nós normalmente temos um lado ímpar no nome de transistor, um lado par, ou então nós podemos ir fazendo um lado, nós podemos ir alternando. Nós vamos ter aqui então que é o GM1, GM do transistor 1, tá? Vezes a impedância que eu vejo para baixo dele. Perdão, aqui é o GM do transistor 3. Por quê? É ganho total de ganho intrínseco desse transistor vezes a impedância que ele vê daqui para baixo. Então, na verdade, aqui para o cálculo da impedância, tá? Aqui de saída, aqui seria o transistor Q2, certo? Então, esse GM é o GM2 do transistor Q2, tá? E o outro GM é do outro transistor. Bom, vamos primeiro colocar aqui a impedância de saída. Para ficar mais fácil, a impedância vai ser GM3 RO3 ou RON, considerando que todos os transistores N são do mesmo tipo, RON, ok? Que multiplica o RON de um outro transistor visto daqui para baixo, que é o RON1, visto do transistor 1, podemos colocar só RON. Aqui em cima nós temos ganho total intrínseco desse transistor, vezes o que eu vejo daqui para baixo. O que eu vejo daqui para baixo é um ROP, tá bom? Considerando todos os ROPs iguais. E nesse transistor eu vejo o ganho intrínseco. Então vai ser GM, tá? GM do transistor 1, 2, 3, 4, 5 vezes ROP5 ou ROP somente, que multiplica o ROP do transistor de cima. Então essas transcondutâncias dependem dos valores do transistor. Depende do W sobre L que eu tenho para o transistor e tudo mais. Tá? Então depende do W sobre L, depende da mobilidade dos elétrons, depende de tudo. Mas nós vamos calcular. Mas por hora vamos ter o ganho dessa maneira. Nós podemos calcular se nós quisermos. Aqui é um transistor. Eu vou deixar aqui o GM somente aqui da saída. Ou posso colocar então o GM1, considerando o GM do transistor. Esse GM aqui do transistor Q1 igual o GM do outro transistor, porque nós queremos o circuito de uma maneira simétrica. Então ele é simétrico da esquerda para a direita. Aqui eu posso dizer que é o GM1, tá? Então aqui é o GM1, o outro GM também é GM1, apesar de vir do transistor 2, tá? GM1, todos considerados o mesmo GM, os mesmos GMs para esses dois transistores aqui. Se eu considero isso, eu vou ter aqui o cálculo do ganho da seguinte maneira. O meu ganho de tensão AV, ele vai ser menos transcondutância do transistor vezes a impedância de saída. A impedância de saída, ela é, no caso, ela é o paralelo do que eu tenho por cima para o paralelo que eu tenho para baixo. Então vai ser GM3 RON vezes RON em paralelo com GM do outro transistor, desse transistor aqui, que no caso é o 5, GM do transistor 5 vezes ROP, o paralelo dessas duas grandes impedâncias aqui, tá ok? Então eu vejo aqui, se a minha transcondutância para o transistor aqui, se ela for GM igual a 2 milisiemens para o transistor MOS, o que nós vamos ter? Isso aqui é calculado. Nós vamos ter, vocês podem calcular se quiser, então nós vamos ter aqui um GM que vai me dar um ganho de tensão aqui. O meu ganho de tensão total AV vai ser
AV igual a menos 2 mili, que multiplica o quê? Se eu fizer aqui um RON de 100K e um ROP de 50, eu vou ter o quê? Todos os transistores de 2 mili, tá? Considerando todos os transistores de 2 mili, eu vou ter aqui, por exemplo, aqui 2 mili, que multiplica 100K vezes 100K, e nós já sabemos que essa impedância não vai ser assim, por simplesmente em paralelo com o que eu tenho aqui do outro transistor, que eu vou ter aqui 2 mili também, 50K vezes 50K, tá? O paralelo dessas duas impedâncias. Se eu contar aqui o valor dessas impedâncias, como que vai ser? 100K vezes 100K vezes 2 mili, então eu vou ter 100, K vezes K eu vou ter mega, tá? 100 vezes 100 eu vou ter 10 mil. Se eu tenho 10 mil, eu posso sair de mega para... Eu posso sair aqui de mega para giga e colocar o valor 10. Então vai ser 10 giga mais vezes 2 mili. Esse mili vai cancelar com giga, vai virar mega. Em vez de 10 vou ter duas vezes isso, que vai virar 20. Em paralelo com o que eu tenho aqui do outro lado. Do outro lado eu vou ter 50 vezes 50 vezes 2. Então 2 vezes 50 vai ser 100K. K com K vai ser mega. E aqui o meu outro 50 aqui multiplicado a isso vai fazer com que eu tenha uns 50. Esses três aqui eu troco de mega e eu viro giga. No entanto, o giga corta com mili e volta para o mega, tá ok? Volta para o mega sem esses zeros. Então eu tenho 5 megas aqui de impedância, ohms aqui. Eu vou manter o paralelo dessas duas impedâncias aqui, tá? Vezes 2 mili. Então, o meu paralelo dessas duas impedâncias vai me dar uma impedância geral aqui de em torno de 4 megas. Vai ser um pouquinho menor do que a menor resistência, vai dar, calculando, 4 mega ohms. 4 mega ohms multiplicado por 2 mili, o meu mega vai virar K. Tá? Se o meu mega virar K, eu vou ter 8K, 1000 de ganho. Meu ganho de tensão AV vai ser igual a 8.000. Tá bom? Então eu tenho um ganho de 8.000, que é um ganho muito grande. Por que ele foi muito grande aqui? Porque nós consideramos altos valores de ROP e RON para os transistores do MOS, tá? Eles podem ser menores, na verdade, tá? Podem ser menores, nós consideramos o mesmo do bipolar, que é um valor grande, e deu 8.000 de ganho, tá? Que é um bom ganho para um estágio de amplificação como esse, tá? 8.000 de ganho, ok? Nós temos aqui embaixo uma fonte de corrente, tá? Que nós não nos acercamos dela aqui. A fonte de corrente, ela vai estar aqui, por exemplo, ela vai estar da seguinte maneira. A fonte de corrente, eu posso colocar aqui ela de outra cor aqui também. Eu vou ter aqui uma fonte de corrente, tá? Então aqui eu também tenho transistor e ele também pode ser do tipo MOS. Ele pode desempenhar aqui uma função como fonte de corrente, tá? Se eu fizer aqui uma fonte de corrente, eu vou espelhar, na verdade, essa corrente para o terminal de alta impedância. Então eu venho aqui de um terminal de baixa impedância para funcionar como um espelho de corrente. E aqui eu vou colocar o meu transistor. Ele é do tipo N, tá? Porque ele vai puxar corrente daqui para baixo. E eu vou espelhar, por exemplo, a corrente de uma resistência, de uma impedância aqui, tá? Então eu vou ter, por exemplo, numa fonte de corrente como essa aqui, eu vou tirar aqui o meu terminal de mais baixa impedância, por exemplo, de uma impedância, tá? E uma impedância aqui em que eu vou ligar ela no mais VCC, do mais V, por exemplo, uma impedância R, tá? Então eu vou espelhar essa corrente do outro lado e essa é uma fonte de corrente para nosso transistor. No entanto, a fonte de corrente, quanto melhor aqui, melhor a rejeição de modo comum, tá? Melhor meu ganho menor meu ganho, a minha rejeição de modo comum. Se é menor a minha rejeição do modo comum, o que eu vou fazer aqui é melhorar a minha fonte de corrente para melhorar a impedância de saída vista por ela. Para eu melhorar a impedância de uma fonte de corrente,
da minha impedância vista aqui de saída, eu vou cascatear minha fonte de corrente também para aumentar a impedância de saída dela. Então, eu vou cascatear aqui a minha impedância. Eu vou colocar aqui em roxo também. Eu vou cascatear. Posso colocar em azul. Eu vou cascatear aqui a minha fonte de corrente para aumentar a impedância. Então, eu vou colocar em cascata dois estágios aqui de fonte de corrente. Tá? Então, eu vou cascatear dois estágios e manter ele como meu estágio aqui vai ser a minha fonte de corrente, perdão. Então, eu vou cascatear se ela vai puxar corrente era do tipo N, e eu vou colocar ela ligar ao terminal de menor impedância que vai estar do outro lado, tá bom? Aqui eu vou ter a minha impedância R, e daqui eu vou ligar o meu terminal, o meu lado de menor impedância. Eu vou conectar aqui, então está pronta a minha fonte, a minha fonte de corrente, tá bom? Que é um espelho, parte de um espelho de corrente, tá? Que eu vou espelhar minha impedância, a minha corrente aqui. Ora, se eu tenho aqui o meu circuito completo, ele já está como um primeiro amplificador operacional pronto, tá bom? Esse primeiro estágio do amplificador operacional ele é sensível. Nós vamos ver que aqui eu não consigo conectar uma carga RL. Eu não posso conectar uma carga RL que eu caio com o meu ganho de tensão. Nós vamos ver isso mais para frente. E nós vamos nos preocupar com outra coisa aqui agora, tá bom? Eu vou cuidar da impedância, tá? Eu vou fazer, na verdade, um mecanismo aqui para não precisar lidar com impedâncias. Por hora eu vou conservar essa alta impedância de saída, tá? Essa impedância são da ordem de muitos megas, ok? Então começa a ficar um valor muito alto. E o meu ganho de tensão é legal. Agora, qual é o problema? Eu tenho vários transistores aqui, certo? Será que será que isso é bom ou é ruim? Eu estou aumentando o meu ganho de tensão, posso aumentar mais, colocar mais transistores em cascata, fazer mais e mais transistores, colocar aqui mais 2 transistores, fazer uma fonte de corrente tripla aqui como carga, um amplificador operacional triplo, colocar aqui triplicar. Então aumentar, colocar mais um aqui, mais uma dupla de transistores, na verdade, posso aumentar muito o número de transistores, mas com que eu me comprometo aumentando muito o número de transistores, tá? Qual que é o comprometimento? O que faz com que eu não coloque muitos transistores em cascata? Tem algum conta de colocar muito transistor no circuito? Tá? Será que é caro o transistor? Será que é caro o transistor dentro de um amplificador operacional? Ou será que eu tenho um limite de tensão? Limite? Será que eu tenho um limite de tensão? Bom, vamos ver isso aqui agora. Será que eu tenho um limite de tensão? Será que é caro o transistor? Eu não posso colocar muitos? Se eu dobrar o número de transistores aqui, será que é bom, é ruim? Em termos de preço do transistor, tá? Bom, em termos de limite de tensão, eu sei aqui. Em termos de limite de tensão, eu não posso aumentar muito o limite. Por quê? Eu tenho uma certa tensão, uma queda de tensão daqui para cá, para a fonte de corrente aqui subsistir, para essa fonte de corrente do amplificador diferencial subsistir e para o próprio amplificador diferencial subsistir. O mínimo que eu aperto em tensão, um bipolar é 0,2 volts, no caso do MOS é VOV. Então, o mínimo que eu aperto aqui de tensão é tensão sobressalente, ou VOV, que passa da tensão. Então, a tensão VOV aqui é o mínimo de tensão, tá? Pode ser em torno de 0,2, 0,3, 0,5 volts, depende do transistor. Então, eu tenho mais um VOV para essa fonte de corrente subsistir. Eu tenho 2 VOVs daqui para cá, tá? Seja qual for essa tensão. Aqui eu também vou ter mais um VOV desse transistor. Vou ter mais um VOV. Aqui eu vou ter mais um VOV desse transistor, mais um aqui e mais um aqui. Ou seja, esses VOVs podem ser iguais para um cálculo mais simplificado. E se o meu VOV aqui for em torno, por exemplo, de 0,3 volts, por exemplo, vou ter 0,3 aqui, 0,3 aqui, 0,3, 0,3, 0,3, 0,3, 6 vezes isso, ok? Então eu vou ter um valor já de 1,8 volts mínimo daqui para cá para o meu transistor operar. Ok, mas eu posso fazer aqui 12 volts, certo? Eu posso fazer aqui menos 12 volts, né? Que são tensões legais aqui para um amplificador operacional. Normalmente eles operam aqui menos 12 para 12 volts. 12 volts eu posso fazer sempre em qualquer circuito. Se eu desenvolver um microcontrolador, eu posso fazer 12 volts.
Bom, será que eu posso fazer 12 volts? Se eu tenho a minha tensão, se eu quero calcular a tensão em um certo ponto, eu integro o campo elétrico na distância. Eu integro o campo elétrico em uma certa distância x, tá? Então eu posso ter de maneira simplificada, aqui eu posso ter de modo simplificado que a minha tensão aqui, a minha tensão vai ser V igual ao campo elétrico vezes a distância D, vou colocar aqui agora. E se os meus transistores são da ordem de nanômetros, o que vai acontecer é que se eu passo esse Dzinho para baixo, o meu campo elétrico tem altas intensidades, mesmo para tensões de volts. Então, se eu passo aqui para baixo, eu vou ter que o meu campo elétrico vai ser V sobre D. E se eu tenho transistores com distâncias de nanômetros, eu tenho e tensões da ordem de volts, eu vou ter um campo elétrico da ordem de giga aqui em volt por metro, tá? Que é um campo elétrico muito alto. Ah, mas nanômetro é coisas novas aqui, só os transistores mais novos. Em 2009 os transistores tinham 16 nanômetros, tá? Que são das placas aí dos processadores da época. Então, em processadores, ou quando nós trabalhamos com wafers de silício que vão estar da ordem de nanômetros, nós temos que nos preocupar. Não posso colocar muitos volts aqui. Vocês podem ver que os amplificadores são muito específicos para aguentar altas tensões daqui para cá, porque eu tenho transistores, tá? Então, em cascata, eu tenho uma tensão mesmo que distribuída no transistor. O transistor, se ele tiver nanômetros, eu posso alcançar uma coisa mais complicada aqui, em termos do campo elétrico, que ele pode causar uma fratura no transistor, tá? Simplesmente ele pode quebrar o transistor. Então o que acontece? Eu tenho um limite de tensão aqui, e se eu aumentar a tensão, eu posso cascatear quantas dados eu quiser. Mas colocar aqui centenas e centenas de transistores dentro do CI, será que não é caro eu aumentar, ficar duplicando a fonte de corrente, triplicando a fonte de corrente, aumentando o número de transistores, aumentando? Bom, eu posso aumentar muito os transistores, tá? Porque eu posso colocar muitos transistores em um circuito integrado. Bom, se eu usar um circuito integrado e imaginar que ele é um circuito integrado pequeno, vamos calcular aqui, nós podemos calcular, por exemplo, qual vai ser o número de transistores que eu tenho aqui. Se eu tenho um transistor aqui de cerca de 16 nanômetros aqui, imaginando o MOS, 16 nanômetros aqui no meu L, o meu L é daqui para cá, se eu tenho de cerca de 16 nanômetros, isso significa um transistor aí total vai ter em torno de aproximadamente 30 nanômetros ou menos, tá? Porque na verdade aqui os meus postos aqui do tipo N, por exemplo, eles são pequenos. Se eu tenho transistor da ordem de 30 nanômetros, quando eu faço um CI de 2 por 2 milímetros, tá? Vai caber aqui de maneira bem fácil mais de bilhões de transistores. Se eu consigo aqui, eu consigo fazer com que um circuito aqui de 2 por 2 milímetros tenha bilhões e bilhões de transistores. Não importa se eu duplico uma fonte ou triplico uma fonte de corrente. Importa aqui o melhor para minha fonte. Se eu duplicar ou triplicar, né, isso pode ter um impacto aqui de tensão, tá? Mas em termos de quão caro o transistor isso não faz sentido, porque o transistor ele é incrementalmente gratuito, ele é incrementalmente gratuito, tá? Ele é incrementalmente gratuito e ele tem um limite de tensão, ok? Eu tenho um limite de tensão porque eu tenho um limite. Eu não posso colocar qualquer tensão eu quiser porque o transistor é pequeno. Se o transistor é pequeno, ele tem um certo limite aqui. Agora, esses são os nossos componentes ativos, ok? O meu componente ativo transistor, ele é incrementalmente gratuito dentro de um circuito integrado. Então, se eu tenho circuito integrado, não importa que o transistor, eu posso aumentar e crescer o número de transistores, colocar vários e vários transistores, ele é incrementalmente gratuito. Mas, e os nossos componentes passivos? E o meu resistor?
o meu indutor e o meu capacitor, talvez. Então, esses elementos aqui, RLC, eles são de custo variado, depende da tecnologia, porém eles são altos, são muito caros. Eles são de alto custo em uma placa de circuito integrado, ok? Em um circuito integrado. Porque eu consigo fazer um transistor de 5 nanômetros, tá? Hoje a tecnologia ela tá chegando a anúncios aí de bem menos que isso. Então, mas eu não consigo fazer um indutor e um capacitor de 5 nanômetros. Como eu não consigo fazer um indutor e um capacitor de 5 nanômetros, eles são bem maiores, eles são consideráveis com os micrômetros do nosso circuito. Então, de tamanho aqui do layout. Então, o que acontece é que se eu coloco aqui no layout do circuito, faz sentido o tamanho do meu RLC, o que indica que eles são componentes passivos, são caros nos meus circuitos integrados. Então, se eu tenho aqui um circuito integrado, o meu componente passivo ele é caro porque ele é grande e o circuito eu pago por área, tá ok? Porque eu pago aí eu pago por área de silício impresso, do silício, do layout do silício e do layout. Se eu tenho aqui o meu se eu tenho se eu mando fabricar o meu circuito integrado, ele basicamente vai caber um número de circuitos por área. Então os componentes ativos eles são baratos, os meus componentes ativos eles são baratos e os meus passivos são caros em verdade.